noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josane Campos, eu sou psicanalista, tenho uma atuação clínica há quase 16 anos. E eu também tenho uma atuação como psicóloga jurídica pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu atuo em varas de família, varas de infância. E um dos temas com os quais eu trabalho é a adoção. Então, por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje para receber com muito carinho o Alexandre Lucchesi, que vai contar para a gente, conversar conosco a respeito do livro que ele escreveu, que se chama Vida de Adotivo. Obrigada a todos que já estão aí presentes, o Eltinho, a Camila Mateus, a Francine, a Aline, sejam todos bem-vindos. E vai ser um papo incrível. Para quem não conhece o livro ainda, eu vou mostrar aqui, enquanto as pessoas chegam. Esse é o livro Vida de Adotivo, a adoção do ponto de vista dos filhos. E por si só, pelo título do livro, já é bastante interessante, porque em geral a gente está acostumado, eu, né, que sou uma profissional dessa área, tô acostumada com o quê? Tô acostumada com livros de psicologia, livros do direito, material técnico que fala a respeito do tema. Acostumada com pais, né, que compartilham das suas experiências enquanto pais. Mas a perspectiva do filho, ela ainda é pouco abordada. Ela é pouco trazida, muitas vezes, por muito tempo ela foi silenciada. Aliás, o tema da adoção, por muito tempo, foi um tema silenciado, né? E então a oportunidade de ouvir alguém que foi adotado, né, que então vem contar pra gente sobre a sua história de adoção e ainda por cima me escreve um livro sobre isso, eu tô assim muito feliz e acho que vai ser um bate-papo incrível. O Alexandre Lucchesi é jornalista, é escritor, né? Então, ele tem esse livro, Vida de Adotivo, mas ele também já tem outros materiais publicados com outras temáticas. E é filho por adoção. Então, a gente vai aguardar ele chegar aqui para a gente poder conversar a respeito do livro. Estou curiosa para saber o que motivou essa escrita. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro ou não, mas quero contar assim que eu li em 2 dias. Sabe aquele conteúdo, assim, a forma como ele escreve, uma forma de fácil leitura, né? E então eu fui fazendo a leitura desse livro, assim, simplesmente em 2 dias, foi rapidinho. Porque além da história do Alexandre, ele entrevistou algumas pessoas que também são filhos pela via adotiva. E então ele foi entrelaçando essas histórias, né? À medida que ele ia contando a história dele, ele também vai contando a história dessas outras pessoas que ele entrevistou. E isso vai enriquecendo muito, porque essa perspectiva do filho é uma perspectiva que a gente tá menos acostumado a ver, né? E os sentimentos, as sensações, as fantasias que passam aí pela cabeça das pessoas, né? Alguns vão contando isso, como é que isso acontecia desde que era criança. Isso é muito interessante para a gente entender sobre esse universo. Então, o Alexandre está pedindo para entrar aqui. E aí eu vou começar a nossa conversa. Tô animada. Oi, Paulo, boa noite. Aí ele tá entrando. Oi, Alexandre. Oi, Jani, tudo bom? Boa noite, tudo Boa bem? noite, obrigado pelo Consegue convite. me ouvir bem aí? Aham, tudo perfeito. Então tá joia. Muito obrigado aí Imagina, pelo é um grande prazer convite. te receber aqui no canal. Um grande Nossa, prazer mesmo, tô bem feliz. A gente já teve uma live, obrigado. né, Alexandre? O ano passado Sim, foi sim, sim. em maio, que é É, considerado o mês da foi, adoção. foi antes do lançamento do livro, eu tava com os livrinhos artesanais, lembra? Os livrinhos feitos à mão, tudo, Sim, né? aham. Isso, e aí a Eu gente também tenho eles conversou. aqui. Que legal. Agora é de colecionador. Então, olha Que só, relíquias, eu não tenho tem aqui. mais. Que legal. Muito Eu não tô com bom. eles aqui nesse momento. Eu tava mostrando pro pessoal o seu lançamento, né? O Opa, livro aí, do ó. Vida Adotiva.
É, eu já Obrigado, li, querida. estava contando que eu li em 2 dias, muito rápido. Gente, você Uau! escreve de um jeito bem gostoso, e assim, o tema da adoção em si, ele me interessa, mas a maneira também como você traz e o fato de você vir contar da sua história, né? E também da Ai, que história das bom. pessoas que você entrevistou, isso faz com que esse assunto da adoção, ele seja visto de uma perspectiva que a gente não está acostumado. Porque Sim, é sim. difícil encontrar material que vem dessa perspectiva do filho, né? Isso, E o ano isso. passado, quando a gente conversava, foi um bate-papo, enfim, foi super gostoso, super interessante. Mas agora a gente tem um livro, um livro. Você tem Sim. um livro, a gente tem a oportunidade de, né, conversar com você a esse respeito. Que coisa Não sei boa. se você quer falar alguma coisa antes da gente começar. Não, só te agradecer, fico muito feliz aí, aquele papo que a gente teve foi muito legal. Você também tem um dos canais aí, como nossos pais, que a gente tem confiança, tem muito desejo de seguir, de comentar, de acompanhar os debates, porque é muito importante, né? É um tema, a adoção é um tema muito importante, né? A parentalidade, enfim, em geral. E às vezes a gente vê, às vezes até no meio nos meios de comunicação, muita confusão. Aqui no Instagram também, muita gente falando coisas assim por falar, né? Então, quando a gente encontra Uhum. quem faz um conteúdo, né, que tenha fundamentação, né, que seja baseado em estudo, ainda você também tem a prática, né, de trabalho cotidiano ligada à área, assim, a gente fica muito feliz, assim, adoro quando acho que tem que multiplicar ainda, né? A gente somos, né, grupos pequenos, assim, Pouquinhos, é. Mas acho mas que eu fico é bem assim feliz. mesmo, é através dessa conversa, dessa interação, e a gente É, puxando o tema, que a gente vai chamando as pessoas para esse isso, universo que ele ainda é desconhecido. Muitas vezes ele é tratado de uma forma idealizada, né? Ou isso. porque as pessoas acham que é um conto de fadas, vai acontecer tudo a mil maravilhas, ou o contrário, as pessoas acham um horror, fala sobre adoção como se fosse uma coisa assim que não dá certo, que não funciona, né? Então a gente ouve muito esses extremos. Então, quando existe essa oportunidade de conversar com você, né, que está aqui para nos contar sobre o seu livro, sobre como é que você foi escrevendo a respeito da sua história, né? E para escrever a gente tem que elaborar, né? Ou na verdade talvez Sim, a escrita sim. seja uma via de elaboração também. Claro, claro. A É mãe voadora verdade. está falando aqui que ela adorou seu livro, Alexandre, já Ah, que está te bom. elogiando aqui. Eu vi que a Bom, para a Solange gente entrou aqui começar, também, posso entrou o falar um pessoal do trechinho do grupo. livro, então, para a Claro, gente vamos lá. começar? Então, ó, eu vou pegar, ó, Não sei o que gente, aconteceu aqui. só para situar o pessoal aqui. Acho que você virou a câmera, é isso. É, Só deu para uma situar o invertida. pessoal aqui, essa live, ela é a segunda live da série Livros, Histórias e Adoção, né? A primeira live a gente fez com a Cláudia Freitas, da Pequena Prole, que é um canal também sobre adoção. Ela também escreveu um livro que se chama Pequena Prole, que ela é mãe, e aí ela conta a história desde que ela recebeu a primeira ligação lá das crianças, quando ela foi buscar, enfim, todo esse processo, os Uhum. 2 primeiros anos. E agora a gente está ouvindo aqui o Alexandre, que vai contar pra gente pela perspectiva, né, pela ótica do filho adotivo. Aí, eu vou pegar aqui na página, que vem bem no comecinho, na página 8, que eu fiquei pensando assim, como será que... E não foi só eu recebi uma pergunta, né? O que te Boa. motivou a escrever, né? Sobre esse tema, enfim, sobre essa perspectiva. E aí na página 8, bem no finalzinho da tua introdução, você fala assim: espero que essas páginas amenizem a solidão de alguns adotivos diante de seus questionamentos, da mesma maneira que me fizeram companhia ao escrevê-las e que também ajudem pais e outros interessados a entender melhor seus filhos. Aí eu Uhum. entendo que você está se dirigindo às pessoas que foram adotadas e também aos pais que adotam, né? Isso. Foi para eles que você escreveu? Como é que é isso? Então, acho que sim, tu pegou um pouco da trilha, né, bem certa, assim. Na verdade, assim, comecei a escrever para mim, né? Comecei a escrever porque, como estava falando bem no início da conversa, né? São poucos os livros aí
sobre adoção do ponto de vista dos filhos, né? Não são tantos, né? Uhum. Acho que o pessoal que está assistindo também deve concordar comigo. Se alguém acha que, né, enfim, tem outras referências, coloca aqui, ou se diz que não encontrou também. Mas eu acho que a maioria tem essa dificuldade, né? Primeiro, a adoção, né? Você ter livros sobre adoção que não seja no ponto de vista, né, idealizado, ou então que não seja muito técnico, teórico, né? É Sim. muito A maior complicado, né? parte são teóricos. Exato. Então você não tem, né, para essa linha mais assim de público amplo, né? Então eu senti falta. E aí, mais no campo ainda assim né? Ó, Ruth falando aqui, são raros. Enfim, Uhum. mas nesse campo, assim, dos filhos por adoção, menos ainda, né? E eu estava no processo de psicanálise, né? Eu tinha começado a fazer análise há algum tempo, e isso foi há 10 anos atrás, né? Então, assim, eu comecei a fazer e comecei a falar sobre adoção ali, e a adoção virou um tema muito importante dentro da análise. Eu comecei também a ter desejo de buscar meus familiares biológicos e tudo. Mas assim, eu estava com 30 anos e eu Você não nunca começou a análise tinha. por causa da adoção. Não, eu fui para adoção porque eu tinha limitações na minha vida, limitações assim de tanto de trabalho, né, dificuldade de me manter num trabalho, de seguir, né, e também de relacionamento, né, relacionamentos, né, afetivos, namoros, amizades, né, tudo se desmoronava muito rápido. Então foi por isso que eu busquei, e eu entendia, eu percebia que era uma coisa minha, né? Então, uma coisa interna que eu precisava mudar, e eu fui por causa disso. E aí foi Uhum. ali que eu comecei a falar sobre adoção. Eu não fazia ideia, não imaginava que adoção ia Tinha ser uma um tema relação. importante. Não, não. Aham. Ó, a Ale tá perguntando se eu continuo fazendo análise. Estou em tratamento ainda, já faz 11 anos, assim, de análise, e continuo, assim, e Uhum. 4 vezes por semana, não para, sabe? E cada vez mais vejo a importância disso, né? Mas, enfim. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né, comecei a falar, né, sobre esse tema, na análise eu comecei a me dar conta que era importante para mim e tudo, e fui pesquisar outras preferências, porque como eu falei, pô, tava com uns 30 anos, nunca tinha falado sobre isso, né, imagina, e Uhum. aí de repente começo a falar do nada e não paro mais, né, isso se torna uma questão central na minha vida. Eu disse, cara, o que está acontecendo, né, será que eu estou enlouquecendo, assim, de uma hora para outra muda tudo, né, e eu pensei, pô, vou conversar com outras pessoas que passaram por situações parecidas para saber se é assim, o que aconteceu e tal. E nessa Uhum. hora eu fui buscar apoio nos livros, né? Gosto de ler e tudo, e não encontrava praticamente nada assim sobre a adoção desse ponto de vista. Então foi muito uma busca para mim, né? Para responder as minhas perguntas. Mas aí como eu não Para encontrava e eu entender se esse era um processo muito seu ou se isso acontecia com as outras pessoas que também tinham sido adotadas, que elas também sentiam essa exatamente, dificuldade. exatamente, Entendi, aham. entendi. Exatamente, porque aí eu ficava pensando, pô, será que eu tô superestimando isso? Será que eu tô Uhum. projetando alguma coisa, né? Então eu queria saber se com outras pessoas também passava por aí. Então aí comecei já que eu não A encontrava nos Mari está aqui livros, né? comentando que a partir do seu livro ela percebeu que tem outras pessoas que também se sentem como ela. Provavelmente ela também tinha essa Isso. busca, enfim. Uhum. Aham, a Mariana também, a gente troca bastante ideia, assim, muito querida, e também ela sempre me fala, assim, disso, né, do livro, de que também é um ponto de contato com outros adotivos, né, cara, isso é muito legal, assim, muito importante, e aí foi isso, mas não existia o livro, eu fui atrás, né, fui atrás de outras referências, né. Comecei então a entrevistar, como sou jornalista, pensei, pô, então eu vou entrevistar pessoas e para eu saber, né? Porque aí eu posso bater na casa das pessoas e dizer assim, você é adotivo também e tal, como é que é para você, né? Tô fazendo um livro e tal, me fala, né? Uhum. Mas assim, muito embrionário, né? Sem uma perspectiva de, vou publicar sei lá quando, Tá. sabe? Era um início, assim. Então foi isso. Aí comecei a entrevistar as pessoas por conta disso, né? E aí depois, isso foi bem maluco. Aí depois eu tive que dar uma parada. Eu escrevi um livro sobre a banda Engenheiros do Havaí, uma biografia, e foi super legal o processo e tal. Mas foi bem no meio disso eu conheci daí minha família biológica, né? E também aí passei Hum. por um processo também de dar significado para isso. A análise também foi bem importante aí nesse sentido, né?
E aí, depois que eu terminei o livro dos engenheiros, eu comecei a entrevistar os adotivos que estão no livro. Que aí, Tá. valendo mesmo. Que aí, o que acontece? Aí eu percebi, assim, que esse processo que foi importante para mim podia ser importante para outras pessoas também, né? Então, por isso eu tive uma Essas preocupação de ter primeiras conversas que histórias. você teve, então, não necessariamente elas estão no livro ou você reentrevistou as pessoas daí? Não, nenhuma daquelas da primeira fase estão no livro, assim. Eu falei com Tá. bastante gente, por exemplo, era a época do Orkut ainda, imagina, nas comunidades e tal, a gente trocava De muito, maneira informal mesmo. e até marcar mesmo. Eu entrevistei pessoas assim, me lembro que aqui tem um grupo, Filhos Adotivos do Brasil, que eu nem sei como é que tá, que ajudava a fazer buscas, né? Me lembro de ter entrevistado, entrevistei mais um outro adotivo também que tinha encontrado a mãe biológica, que é músico e tal, mas acabou não entrando. Eu acabei fazendo outras entrevistas novas para o livro, porque eu queria, enfim, coisas novas para me envolver mais também. Enfim, coisas que eu Um desconhecia. projeto mesmo. Isso, e também, nesse sentido aí de ampliar também, né? Porque aí eu não queria só histórias que fossem parecidas com a minha, né? Porque eu sei que a adoção hoje não se dá desse jeito, né? Não é, por exemplo, a minha adoção é uma adoção brasileira, né? Eu não passei por acolhimento, eu fui adotado e, assim, com horas de vida, fui para minha família, para adoção. Quer dizer, então é muito É diferente. pré-ECA, digamos assim. É pré-ECA, não, com certeza, com certeza. O ECA tem um peso, não é só o ECA, né? Mas tem uma diferença bem grande, assim, nesse processo, né? O ECA tem 30 anos, eu tenho 38, né? Então eu vim um pouco Uhum. antes disso, assim, né? E eu acho que é por isso também que o Pra movimento quem não, hoje, só para situar aqui, claro, para vamos quem não lá. sabe o que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta toda a legislação em relação à criança e adolescente, inclusive a respeito da adoção, né? Ela é de 1990. E depois tiveram outras alterações, né, na lei para que o tema da adoção pudesse ser contemplado de uma maneira em que a adoção seja segura, seja legal e para sempre. Né? E a adoção brasileira, como o Alexandre está contando, é aquela coisa voltada meio assim, que vem do jeitinho brasileiro, sabe o jeitinho brasileiro? Quando a gente vai fazendo uma coisa, vai dando aquele jeitinho, assim, sabe? Era isso Aham, que é então a adoção brasileira, por isso esse termo. Então as pessoas conheciam alguém que estava gestante, e que por algum isso, motivo não ia ficar com a criança, e aí já registrava a criança como sendo seu como se fosse isso. uma criança biológica, né? E aí, então, por conta disso, muitas pessoas não têm acesso à sua história. E a adoção hoje, da maneira que ela é feita, existe o registro dessa família biológica. Então, é possível que a pessoa busque pela sua família de uma forma mais facilitada, digamos assim, se assim for o seu desejo. Uhum, Só para exatamente, situar a galera claro. aqui. Não, mas é isso, né? A minha adoção é uma adoção, a brasileira a gente fala, é uma adoção ilegal, né? Era uma prática Mas muito naquela comum, época era né? assim que era feito, né? Não Tinha tinha um jeito regulamentação para oficial, tipo, isso. tinha um Tinha, mas não jeito, era muito. mas assim, o que que acontece? Naquela época, por exemplo, se meus pais me registrassem como filho adotivo, eu não teria, por exemplo, os mesmos direitos à herança, por exemplo, da minha família, Uhum. né? Das minhas Porque irmãs que existia são uma filhas. diferença, né? Tinha diferenças, entende? Então, e eu Uhum. sei que à época eu já ouvi esses relatos assim de pessoas, de pais falando assim. Eu perguntei para um juiz como é que eu fazia, e o juiz me disse: vai lá e registra como se fosse teu. Sabe, tinha uma orientação, apesar de ter na lei, Da né, um legislação. jeito oficial de fazer, era muito comum, era muito normal essa adoção o que se fazia, né? Se pegava a criança e se dizia que era nascida em casa como filho biológico, né? E, Uhum. enfim, hoje em dia também nascer em casa é tão raro, né? Se você chega num cartório e diz que essa criança nasceu em casa. Quer dizer, hoje os hospitais A gente também, tá né, já fazem o esquisitíssimo, né? registro, é diferente, né? É muito diferente. É. Isso também Uhum. mudou, né? Sim, com certeza. E, bom, em relação ao seu livro, tem uma. Porque assim, você foi escrevendo a sua história, e entre
um trecho e outro da sua história, você foi inserindo as histórias das pessoas que você entrevistou, né? E aí, isso, enquanto eu estava lendo, eu, eu fiquei assim, olha, parece que tá tão certinho esse encadeamento das histórias aqui, né? E aí também Legal. chegou uma pergunta pelo canal, perguntando a esse respeito, né? Se foi de propósito, se você escolheu esse encadeamento, essa sequência por conta dos É, temas que você queria trazer, como é que foi esse processo, é. sabe? Aí tem uma vontade de contar as coisas, né? Tem um desejo de passar por certos temas. Por Uhum. exemplo, né, eu achava que era importante falar sobre a questão de quando falar para a criança que ela é adotada, né? Mas sempre do meu ponto de vista pessoal, assim, né? Eu não sou psicólogo, então eu não tento fazer disso assim. Claro que eu pesquiso, eu leio muito, eu troco ideias com pessoas da área, eu converso com muita gente, mas assim, Uhum. eu tenho essa preocupação de não ser assim, de não ser uma orientação, né, protocolar, né? Eu conto como foi para mim, assim, né? E como outras Uhum. pessoas, como se recomenda né, de diferentes pontos de vista, né? Então eu tinha essa preocupação de falar sobre isso, né? Coisas que me perguntam muito, né? Quando falar para as crianças, por que não esconder a importância, né, de dizer a verdade, para os Uhum. adotivos, como é que é superar essa ideia de falar para os pais, né? Para os pais adotivos que têm desejo de buscar os filhos, como é que é buscar os filhos, buscar os pais de origem, como é que é para os pais adotivos também encarar isso, né? Não encarar como uma maneira, como Sim. se fosse uma falta, na verdade é o contrário, né? Ele tá se sentindo à vontade para conversar sobre isso com os pais, isso é muito positivo, né? Então tinha Sinal várias de uma questões. confiança, né? Exatamente, exatamente, né? Tá se sentindo à vontade para falar sobre isso, né? Tá se sentindo recebido, tá se sentindo compreendido, né? Tem confiança, Uhum. empatia, né? Então tudo isso eu queria, eu acho que era importante falar sobre todos esses assuntos. Então eu fui falando disso como é que foi dentro da minha história. E aí, Uhum. dentro dos relatos, assim, eu ia meio que escrevendo e escolhendo os relatos, assim, na ordem, né? Eu sabia desde o início que eu queria terminar com o relato do Fábio César, porque ele é escritor também, né? E ele tem essa. Tá criando um livro, né? E eu, pô, terminar um livro falando de um livro que está começando, sabe? Eu achava aquilo maravilhoso, assim, né? Sequência. Ah, E sem colocar uma conclusão, deixar, né, terminar ali e deixar em aberto, sabe? Porque não é para continuar mesmo, né? Achava bonito uhum. isso. Então, e meio que, cara, eu acho que também quando a gente escreve, assim, tem. A literatura tem a escrita, a criação, ela tem uma deusa, assim, alguma coisa que vai meio que fazendo as coisas dar certo, né? Porque não tinha como eu prever que os relatos iam me ajudar, iam se encaixar, Pois né? é. Por isso que eu achei Mas incrível. Eu falei, gente, olha, aconteceu, né? parece que tava É, tão é. redondinho nesse sentido, né? Essa sequência. E também agora eu estava me lembrando que na verdade eu entrevistei bem mais gente, né? Eu entrevistei, assim, Uhum. eu devo ter uns 32 relatos mais ou menos, e eu tenho só 12 ali. Então, quer dizer, teve alguns que ficaram de fora mesmo, que eu acho que se encaixavam melhor, outros ficavam se repetindo, então acabava também na escolha do Tem que fazer outro relato livro. o que encadeava. Tem bastante coisa aí para a gente trabalhar. E tem vários temas bem interessantes mesmo, que você foi trazendo da perspectiva do filho. E até tem uma mãe aqui, é mãe voadora, se eu não me engano. Aham. Ela fala que ela vem tentando, né, desde pequenininho, contar para o filho a respeito da adoção de uma maneira lúdica e que seu livro foi tranquilizando ela, assim, pelo fato dela ver que ela foi fazendo de uma maneira que estava proporcionando para o filho, né, essa possibilidade de conhecer Sim. sua história e tal, né? E acho que tem muito disso da história de cada um, da história de como cada um vive. Mas você tem vários temas legais, assim, que você traz. Tem o tema que fala sobre o receio de falar com a família
Adotiva. adotiva, a respeito desse interesse pela família de origem, sobre isso de contar a história. Tem outro que é a respeito da própria família de origem em si, os receios, as fantasias que antes de você buscar a família, muitas vezes passa pela cabeça, As né? idealizações, né? As idealizações, exatamente. E aí, assim, desses temas todos que você foi trazendo, tem algum que você gostou mais de abordar, de escrever, de tocar, enfim? Ah, não, Que curtiu? são complementares, né? E de alguma maneira também me toca muito. A gente estava falando dessa coisa da escrita ser terapêutica, né? Também, né? Então a gente vai meio que criando uma maneira também de passar por aquilo, né? Além de, né, tem um acompanhamento terapêutico, análise e tudo, mas também a escrita também tem isso, né? Eu acho que Muitas possibilita vezes a isso, né? escrita, ela possibilita a elaboração, né? Possibilita Elaboração de algo elaboração. que você, de algo que É, você está ali tentando trabalhar em você, e à medida que você escreve, aquilo vai trazendo alguns insights, ou vai é, possibilitando que você revisite a história, né? e possibilita você se apossar daquilo, se você tomar aquilo para si também. Porque assim, o Alexandre que escreveu o Vida Radioativa não sou eu, né? Sou eu, mas não é exatamente eu. Sempre que vai para um papel vira um personagem, né? Ele tá cortado, ele tá editado, né? É um pedaço de mim ali, né? E nem tudo na minha vida é tão bem resolvido também, como algumas coisas que eu acabo falando ali, né? Então, é tipo assim, eu encontrei realmente a minha mãe por origem, de origem, a gente conversou, a gente trata disso a todo momento. Hoje a gente tem uma relação, conseguiu estabelecer uma relação bem bacana, A assim, relação né? Troca possível. bastante ideia. Mas assim, às vezes, né? Às vezes eu estou no processo de análise e eu realmente me dou conta assim de que, pá, cara, tô meio ressentido com alguma coisa, assim, e eu sinto que às vezes aquela mágoa tá aberta ainda, sabe? E aí eu respiro e tal, sabe? Então, tipo, eu tô tentando chegar, né, nesse. É sempre uma busca, a gente nunca tá completo, né? Então, a escrita ela possibilita isso, a gente pensar quem a gente é. E também tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né, do papel, é que o papel ele não aceita ressentimento, mágoa, assim, né? Quando você lê um texto assim que a pessoa está culpando todo mundo, você diz que coisa horrível, a pessoa está usando isso aqui para lavar roupa suja, sabe? Que feio, né? Então, aí quando você está escrevendo aquilo, parece que te clareia também. Então, para mim foi muito importante, assim, e é importante ainda, sempre que eu falo, quando eu posto alguma coisa também no Instagram, quando eu falo sobre hoje, semana passada, falei sobre minha relação também com a minha mãe de origem, quer dizer, sempre isso, assim, sempre é um modo também de trabalhar isso de novo, porque são questões enfim, são que não sei se um dia elas Elas fecham são por postas, completo. A elas não gente estão tem fechadas, que. né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que. E não deixar isso dominar, não deixar isso nos dominar. Se dar conta de que maneira isso atua na gente e tentar, né, fazer com que a gente, né, controle isso da melhor maneira Mas você possível. sabe que à medida que eu fui lendo o seu livro, eu achei assim bem bonito e bem importante. O fato de muitas vezes você colocar assim, então eu avancei nesse ponto aqui, por exemplo, consegui pegar o telefone da minha mãe biológica, mas eu vou precisar de um tempo. E você vai Isso. colocando isso, eu preciso de um tempo para eu ver o que eu vou fazer com isso. Aí, esse um tempo não foi assim um dia, às vezes foi um mês, foi um ano, É, né? E você foi respeitando esse tempo e também se perguntando, será que eu estou deixando demais esse tempo passar? Será que eu estou procrastinando nisso? Então, dá para notar na tua escrita é o, esse processo, que isso é um processo, que isso não está pronto, e não é também porque você pegou uma informação, que essa informação agora ela vai virar, vai é, fazer parte da sua vida assim, sabe? Tem todo um processo, uma construção, e isso vai, volta, vai mais um pouquinho, volta mais um pouquinho, né? é, E dá para notar, e eu acho que isso é o bonito mesmo, porque você foi contando, ainda que você diga é um personagem, você
traz isso dessa sua parte de você, assim, de um jeito que a gente consegue perceber esse movimento, né? De alguém que está aí tentando lidar com essa parte da história. Isso Exatamente. é bem legal de perceber no livro, assim. Ah, que bom, que bom. Eu gostei muito de falar, nossa, olha que legal, né? Então é um processo mesmo. E aí você fala, eu fui para análise, trabalhei isso, trabalhei aquilo, daí continuei, enfim. Alguém está perguntando o nome do livro. O nome é Vida de Adotivo. Pera aí que eu vou mostrar mais uma vez. Olha aqui, olha só. Tá aí. Vida de Adotivo. No finalzinho da live você vai falar, né, Alexandre, como adquirir o Isso, a gente livro. fala, bem tranquilo. Então, aí tem algumas... Eu separei alguns trechinhos aqui, não sei se eu posso falar deles, ou se tem algum Claro, ponto mais... vamos lá, acho legal, Vamos lá? acho bom, acho bom. Ah, mas eu te fiz uma pergunta. Teve algum tema ou algum ponto que você gostou mais de escrever, de Então é abordar? isso, né? Eu acho que tem vários momentos aí que eles vão se trocando, sabe? Então, eu tava falando, tem a gente... Eu às vezes falo da minha mãe de origem essa semana, então isso, né, acaba me tocando de novo. Então, acho que todos os temas ali são... Eu vou dizer assim, essa coisa do ressentimento, dessa dificuldade, né, de perdoar, de aceitar o que aconteceu, né, de deixar que bom, que foi assim, que ótimo, sabe? E isso é uma coisa assim, que até hoje é difícil para mim. E por uma série de questões assim pontuais, nessas últimas semanas eu venho percebendo de novo, assim, venho me trabalhando de novo essa questão. Então esse tema para mim é muito caro agora, assim. Acredito que talvez num outro momento seja outro, sabe? Talvez num outro momento esteja mais, né, questionando essa minha relação com os meus pais adotivos, né? Aí eu fico pensando, nossa, como foi importante falar sobre isso no livro, né? Abrir e tal. Então acho que nesse momento eu sinto isso, assim, acho que o que eu preciso muito, né, trabalhar ainda é esse sentimento, né? Esse sentimento de aceitar, ai, que bom, né? Que alegria que isso passou, que eu tenho um apoio, que eu tenho que eu fui apoiado, né? E agora eu posso caminhar pelas minhas próprias pernas, que legal, né? Então é isso, assim, Quando nesse você se momento eu refere ao sinto apoio, isso. você está se referindo à sua família A minha adotiva. família adotiva, né? Porque às vezes eu sinto um pouco isso, assim, na minha vida pessoal, assim. Às vezes eu percebo que, nossa, eu fico esperando que alguém vá lá e me ajude, que, sabe, às vezes coisas até bobas, assim, né? Tô no trabalho e tal, tô com um problema, fico esperando que alguém vá ver se eu tenho... Pô, vai lá e fala que você tem um problema e tal. Mas eu vejo isso, assim, muitas vezes eu fico... me ponho numa situação de vulnerável, assim, como se eu não pudesse ir lá resolver os meus problemas e falar, sabe? Então, e eu sinto que é um pouco isso, pô, parece que aquela adoção ficou aberta ainda, porque, pô, cara, alguém já pegou, já tem uma família, já tem, sabe? Pô, vamos caminhar daqui pra frente, sabe? Então, às vezes, eu sinto essa dificuldade. Nas últimas semanas eu Como tenho se alguma trabalhado isso. coisa te colocasse ainda naquela condição de vulnerabilidade que um dia Exatamente. você supõe que você esteve. E talvez de alguma forma te ligue a essa Exatamente. vulnerabilidade da família de origem, alguma coisa nesse sentido. E uma Assim. vulnerabilidade passiva, né? Porque quando eu estava naquela situação, eu não podia fazer nada realmente, né? Hoje eu posso, né? Hoje, se eu tenho uma coisa para me resolver, eu posso ir atrás e resolver, né? Naquela época, não, isso é compreensível, né? Mas às vezes. E isso eu sinto ainda, isso é uma coisa que o livro me ajudou, assim, e me ajuda a falar sobre isso sempre, assim, para me falar sobre isso Então, mas tem agora. uma coisa que tá me vindo na cabeça, que eu não lembro nem que parte do seu livro que tá, que não era um tema que eu tinha separado, mas agora você tá falando disso, eu vou falar. Tem uma partezinha, eu acho que é mais pro final do livro, que você fala que todo filho, ele é adotado. Sim. Né? E é mesmo, todo filho, independente dele ser biológico ou não, ele precisa ser adotado, né? Isso significa que ele precisa ser filiado, ele precisa se sentir pertencente à família que cuida dele, a família que tá com ele, né? Que é a mãe, o pai, enfim, as pessoas que cuidam. Mas eu também noto que todos os filhos, eles precisam adotar os seus pais. É verdade. É verdade. Não, isso eu Não é? sinto também, isso é muito importante e isso eu percebo também uma, no meu livro, né? Às vezes eu fico muito focado também nessa coisa, pô, vamos buscar, saber de onde é que a gente é realmente, mas também esse olhar mais
para a família adotiva, né, de adotar essas pessoas, e como você estava falando, né, acho que essa ligação faz muito sentido nisso, né, porque você reconhecer essa adoção te coloca para frente também, né, você sai dessa posição que eu estava falando, né, uma posição Uhum. de quem está aguardando, né, porque você também Uhum. adota, você também aceita, você também toma como família, isso é importante, né, isso eu acho, né, para um próximo nível eu quero trabalhar isso de uma maneira mais presente. E falei isso inclusive mandei meu livro para Maria Carpe, que é uma poeta daqui, que inclusive é mãe do Fabrício Carpinejar, aquele poeta que Ah, aparece às vezes na Fátima. aham. A Maria Carpe é uma querida, nossa, impressionante. E ela falou muito sobre isso também, né? Nossa, eu acho que também todo filho é adotado, mas todos os pais precisam ser adotados também. E eu fiquei com isso na Precisa. cabeça, assim, acho que a gente tem E que falar. assim, Essa semana mesmo meu pai falou assim, pô, você tem que fazer um livro aí, que você fale aí como é que você ouça os pais para saber quais são as vantagens da adoção e tal, né? E eu falei, cara, isso é maravilhoso, é ótimo, né? Uma possibilidade de eu uhum. trabalhar isso internamente e ir para fora. Claro que assim também, né? Eu fico pensando, bom, já se tem relatos de pais, né? Eu acabei focando nos filhos, porque precisava da voz, precisava, tinha que acontecer, né? Sim, Mas eu acho que sim. cabe sim, né? A gente fazer livros, pesquisas, posts, que seja o que for, que tratem também dos pais de uma maneira menos idealizada, menos romântica. Inclusive, isso que meu pai falou é maravilhoso, das vantagens, né? A gente fala sempre dos desafios, né? Porque que é complicado ser adotado e tal, mas é maravilhoso também, né? Você pai por adoção, primeiro, você se torna pai, né? Isso é maravilhoso, Sim, né? é uma vida de parentalidade, né? É Então, para isso, quem quer né? ser mãe, quem quer ser pai, Em é a, primeiro é a lugar via que isso. ele E em chega. Aham. segundo ponto, né, pô, você adotar uma pessoa, uma criança que não é do seu sangue, né, que ela vem com outra carga para a família, ela vem com Uhum. outra, de repente ela vem com outra pele, até ela vem com outra carga muscular, ela vem com outro tipo de força, ela vem com outros tipos de características, tem muitas, a gente não pode fingir, também existem, não sei em que medida, mas algumas características de ver o mundo são Uhum. biológicas também. Então você está trazendo coisa nova para sua família, sabe? Você tá agregando, sabe? Você tem que abraçar essa diferença. Isso é ótimo, né? E às vezes são crianças mais velhas, pô, é difícil, tem desafios, mas é mais maravilhoso ainda porque você está trazendo culturas novas, né? As pessoas dizem assim, nossa, eu achei que eu ia ouvir funk na minha vida, sabe? E meus filhos ouvem funk, eu tenho que ouvir para tentar conversar com eles. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque 95% das pessoas no Brasil ouvem funk, entendeu? Então acho que tem que ter um pouquinho de humildade também e aprender com os seus filhos, né? Receber essa informação dos seus filhos também. Então tem tudo isso, né? A gente fala, pô, que legal. Cara, é uma vida ótima de parentalidade, mas é mais que isso, cara. É você trazer, você tornar a sua família mais múltipla, mais diversa, mais, sabe? Você também aumentar a tua empatia, né? Eu tava falando com uma mãe por adoção que adotou um menino olha, adotou um menino com 18 anos, olha só, né? Tava saindo do abrigo. E Uau. aí ela sabe tudo que o filho dela passou, o filho dela viveu na rua por muito tempo, né? Ela diz, olha, Alexandre, hoje quando eu olho uma criança na rua, eu ajo de outro modo, sabe? Eu às vezes Uhum. parava no sinal, vi uma criança aqui, eu já fechava o vidro, não quis saber. Às vezes eu até Ignorava a deixo, pode criança. ser até que eu corra perigo, mas assim, tudo bem, paciência, cara, sabe, a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente não pode fingir que o Brasil as pessoas que eu me relaciono, essa minha bolha aqui, não, a gente tá todo mundo ligado, tá todo mundo ligado. E a gente aumentar e perceber essa ligação também, a adoção também ajuda nesse sentido, né? Então, Sim. isso que a gente fala de conhecer, de saber da família de origem, isso multiplica a nossa capacidade de entender o nosso mundo, cara, o lugar onde a gente vive, entender que tem pessoas Uhum. que não conseguem criar seus filhos, por que não conseguem, a que ponto de partida tem isso, sabe? Você entende não só a sua família, você está entendendo todo o contexto que você está vivendo a partir de você abraçar uma criança, você abraçar a diferença que ela tem. Isso é maravilhoso.
E infelizmente, assim, a gente tende a julgar no primeiro momento, né? Um julgamento geralmente é um entendimento de uma forma bem pejorativa e leva muito para o lado afetivo, assim, mas existem diferenças sociais extremamente importantes, diferenças culturais, outras formas, assim, e muitas pessoas, elas às vezes estão numa condição que elas, de fato, naquele momento, elas não conseguem cuidar, elas não conseguem. E às vezes eu falo isso por conta do trabalho que às vezes eu né, entrevisto algumas pessoas, acompanho algumas pessoas, e assim, o melhor que elas conseguem fazer naquele momento é entregar, porque elas não vão conseguir cuidar. E aí Sim, não é um sim. abandono, é uma entrega que também tem um luto, que também não é fácil, porque é Sim, difícil, sim. poxa, é uma decisão, nossa, muito, muito delicada, né? E aí a É. gente É. estava falando dos filhos que adotam, né? Na adoção tardia, as crianças que são adotadas um pouco mais tarde, assim, a gente nota nitidamente quando a criança adota os pais e quando a criança não adota os pais, entendeu? E Sim, às mas vezes, Alexandre, tem situações assim que eu já acompanhei, principalmente no consultório, mas às vezes alguma situação no fórum também, que assim, às vezes a maneira como a mãe ou o pai exerce aquela parentalidade, por diversas situações da vida, assim, que às vezes não cabe a gente colocar aqui, às vezes por fatalidade, situações que vão acontecendo no decorrer desse exercício aí, sim. que faz com que muitas vezes os filhos não se sintam tão ligados aos pais, mesmo sendo biológicos. Então, essa Sim. adoção às vezes não acontece. Eles são Uhum. cuidados ali, estabelecem uma relação, mas não necessariamente uma Uma adoção. filiação, aham. É. Entendo, entendo. Isso é bem curioso, você estava falando dessa questão tem gente que não consegue cuidar, tem gente que, enfim, que doa como, inclusive, um ato de amor e que há um luto nisso, que há uma dificuldade envolvida. E isso é muito, muito curioso, assim, eu estava falando essa semana, inclusive, no Instagram sobre isso, né, eu estava falando, né, da minha mãe de origem e tal, e entrou todo um questionamento, né, de gente enfim, porque eu não considero que fulana é mãe, eu chamo só de genitora, porque mãe é quem cuida, porque não sei o quê. Aí gente falando assim, nossa, a fulana a mulher que gerou meus filhos até eu chamo de mãe, mas o pai eu não chamo. Cara, quem é a gente para julgar, sabe? Chegar a dizer você é pai, você não é, por favor, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de humildade também, tentar entender de onde é que vem, de onde é que histórias passaram aquelas pessoas, e entender também que quem sofre com isso são os filhos, né? Os filhos adotivos, porque assim, no momento em que você julga, no momento que você diz aquele ele não merece nem ser chamado de pai, não sei o quê, você está julgando a origem daquela criança, e em última análise você está julgando essa criança, A própria entende? criança. Então, assim, Sabe por aí me quê? É diz uma assim, pô, parte dela. meu filho tem autoestima baixa, mas é óbvio que ele vai ter autoestima baixa enquanto você continuar falando isso. É claro, você está dizendo para ele que ele não merece ter uma autoestima melhor, porque você tá condenando, você está dizendo que o lugar de onde ele partiu não merece atenção. Então é isso, é claro, é óbvio. Isso não é uma coisa assim, porque eu vou dar um prêmio para esse pai. Não, você está fazendo, você está dando dignidade, você está dando respeito ao seu filho. É isso. Porque dar acolhida não necessariamente significa que você concorde ou que você faria igual. Mas dar Exatamente. acolhida significa olhar para aquela situação, olhar para aquela história singular e poder dar um espaço para aquilo, pelo menos existir, né? E aí, a Exatamente. partir daí, as escolhas que cada um vai fazendo, né? Com cada aspecto da sua vida. Sim, vamos olhar para isso e vamos para frente, gente, sabe? Foi o que deu para fazer e tal, que bom, agora a gente vai, sabe? Mas ficar olhando e Porque também, julgando, senão, não, Alexandre, cara, vamos andar. acontece isso, não adianta nada você também querer ir para frente se você não acolher todos os aspectos, acolher, porque cada aspecto da sua história, ela comporta uma emoção, Claro. ela comporta um afeto, né? Uhum. Senão, por exemplo, você segue com ressentimento e não consegue cuidar desse ressentimento, você segue com mágoa e não consegue saber de onde que veio aquela mágoa.
Então, às vezes, a gente tem que olhar para trás, ver de onde aquilo partiu, ou por que aquilo está acontecendo, Sim, acolher, dar o lugar que sim. que ele precisa para poder seguir. Né? Não Mas o que eu adianta digo também assim fazer de ponto, né? Não, mas o que eu digo de olhar para frente é de não ficar julgando, não ficar dizendo, olha, devia ter feito de tal jeito, devia. Não, tudo bem, Uhum. como você falou, tem que acolher, tem que trabalhar isso, mas não adianta a gente ficar dizendo, pô, seria muito melhor se fosse assim, cara, não foi, vamos ter que lidar com isso, vamos ter que Sim, até trabalhar porque isso. naquele momento, naquela E trabalhar circunstância, isso a é levar pessoa para fez aquilo frente. porque foi aquilo que ela pôde fazer. Ela, É, talvez numa outra circunstância ela faria de outro jeito, mas naquele momento foi daquele jeito. Vamos acolher isso, né? E seguir. exatamente. Nesse sentido, você tem toda a razão, né? Porque julgar, desmerecer, desvalorizar, ou fingir que não aconteceu também, não vai ajudar em nada, não é? Exatamente. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Aham. Então, e até com relação a isso, tem alguns trechos aqui. Até vou pegar um aqui, porque tem um pouco a ver com o que nós estamos falando. Está na página 136. É, o título dessa parte da sua história, que é a fantasia da tábula rasa. Que tem a ver com... Tem a ver, assim, com o fato de muitas vezes as pessoas falarem assim, mas por que você quer saber da sua história? Esquece isso Sim. daí, deixa pra lá. Segue aí, mas não segue aí diferente desse que você tá falando. Não segue aí do tipo, Sim, vamos pra fingir quê, gente? que Finge que não você nasceu quando aconteceu. você foi adotado. É. Aí você escreve assim: eu também gostaria de simplesmente esquecer. Me daria muito menos trabalho. Eu não precisaria frequentar anos de psicanálise, não teria que lidar com as angústias a respeito da minha busca. Tampouco exporia minha família adotiva e biológica, as incertezas e dificuldades que a lembrança de um passado difícil costuma suscitar. O problema é que esquecer não é uma opção. É possível compreender, aceitar, acolher, superar. É possível até mesmo negar e ter que lidar com as consequências da negação. Mas não é possível esquecer. É isso aí. Engraçado a gente se ler de novo, assim, né? Pô, é legal, né? Fico feliz, assim, dessas formulações, assim, parece precisas, né? Eu acho que é bem por aí, assim, cara, essa coisa de é que tem muito isso, assim, e isso eu ouvi, inclusive, de pessoas que eu entrevistei, de Tá. gente dizendo assim, eu tive, tem um tio meu que me disse que eu tenho que fingir que eu nasci quando eu fui adotado. Tem gente que diz, vamos fingir, vamos passar uma régua, vamos fingir que não aconteceu nada antes, né? E A a pessoa gente quer dar tava uma solução bem prática, né? não, seria ótimo, né? Como eu falei ali, nossa, se eu pudesse esquecer, nossa, que fácil, né? Mas não tem como, né? E também essa coisa da. E tem É no um livro. conselho que a pessoa te dá que dá até, sei lá, até piora, né, a situação. Porque, esquece aí, faz de conta que isso não aconteceu. Então, além de Exatamente. tudo, a pessoa pode pensar assim, nossa, eu tô fazendo tudo errado, porque nem esquecer eu não consigo. E, na verdade, Sim, porque não dá para esquecer, não dá né? para Como que você vai esquecer. esquecer uma parte da sua história? Você se olha no espelho e você lembra, né? Você, né? Tudo, né? E é muito interessante também porque isso também já foi política de Estado, né? Eu falo disso no Uhum. livro, né? De que no tempo da ditadura, na repressão, as pessoas tiravam as crianças, né, dos guerrilheiros, né, os que nasciam em guerrilha Uhum. e passavam para familiares de militares. E Tá. nunca diziam para essas crianças que elas haviam sido adotadas, né? Isso é muito conhecido na Argentina, né? É muito comum, já é mais trabalhado. Mas aqui no Brasil também aconteceu muito e a gente está conhecendo muito mais isso agora, essas histórias. Então é isso, isso já foi política de Estado. As pessoas achavam que se eu tirar essa criança desse lugar e fingir que ela nasceu em outro, ela não tem por que achar que não nasceu. Ela Uhum. não tem memória. Mas ela tem memória. Isso que é o mais maluco, né? Não é uma memória assim de eu me Construída, elaborada. lembro, mas existe uma memória de sensação, uma memória de alguma coisa fica guardada que a gente sabe que
tem peças desse quebra-cabeça que não estão encaixando. Né? Alguma coisa fica. E tanto é que a gente vê nesses relatos exatamente isso, que alguma coisa fica. E isso enfim, no passado, né, eu estava falando também, fiz uma outra live aqui com uma menina que pesquisa mais ligada à questão das mães, né, em situação de rua, e ela estava falando, bom, tinha épocas de epidemias, né, se tiravam as crianças das pessoas que estavam doentes e levavam para crescerem em outras famílias. Isso era comum, as pessoas achavam que não tinha problema nenhum nisso, né. E, enfim, é uma coisa que a gente está falando disso agora. Se a gente for pensar, não faz tantos anos, né? Anos 60, anos 70, pô, foi ontem, né? Tem muita gente querendo voltar para lá, inclusive, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, porque não é uma opção, como eu digo. A gente carrega, a gente não sabe em que medida o nosso corpo, nossa massa física não carrega algumas coisas que suscitam perguntas, que suscitam, sei lá, cheiros, que suscitam vozes, não sei, eu acho que isso deve ser analisado mais a fundo, mas isso nos traz, sim, um desejo de origem, de saber, de entender, como eu digo, sempre isso pode ser trabalhado, pode ser, né, a gente pode se sentir filho, né, mas isso não quer dizer que a gente possa fingir que a gente nasceu em algum lugar que não foi, né, onde a gente nasceu. Tem em alguns dos seus relatos, algumas pessoas contam que esperaram, às vezes até o falecimento do pai ou da mãe adotivo para poder buscar a origem, né? Ou que sabiam que eram adotados, mas nunca conversaram sobre isso com a sua família de origem, com a sua família biológica, ou com a sua família adotiva, porque não se sentiu à vontade, ou porque pensaram assim, se não vieram falar comigo, então é porque é um assunto que não é para ser tratado, enfim, né? Sim, e aí, quando vai fazer a busca, quando vai tentar buscar a família de origem, às vezes não tem por onde buscar, né? Tem algumas lacunas. Porque muitos anos passaram, né? Encontra também essa família, também tem lacunas, né, da história, e que a pessoa não consegue saber. E além também disso, tem algumas Josane, pessoas que falam que não tem assim, esse interesse de buscar a família biológica. Também. Se satisfaz com algumas respostas que já encontrou. Claro, porque é isso que fica muito no teu livro também, né? Porque essa história, essa busca que se faz da história de origem, ela não necessariamente leva a pessoa a encontrar a sua família biológica. Exatamente. Mas é um encontro que cada um, de alguma maneira, vai fazendo com a sua história de origem. Seja por esse encontro presencial, fático mesmo, ou seja por algo em si que acaba preenchendo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é uma questão que eu acho que é importante ser trabalhada em algum momento, né? Mas não necessariamente uma busca é você ir lá buscar, bater na porta da pessoa, né? Não é exatamente isso. Mas assim, só para a gente, antes de entrar nisso, acho que é importante que você falou também, que às vezes tem famílias, tem filhos por adoção que têm receio de falar com os pais, então passam. Então, às vezes, esperam até um deles falecer, alguma coisa assim, né? E aí acaba sendo mais difícil a busca, porque aí você já está com 50, 60 anos, sei lá, sua mãe já está com 70, 80, né? Sua mãe de origem, né? Muito mais complicado, uma pessoa que vive em vulnerabilidade, talvez, né, não consiga resistir tanto tempo, então você acaba, né, perdendo esses vínculos, essas possibilidades. Mas além de dificultar essa busca, se a pessoa tem realmente esse desejo de busca, também dificulta a relação com a própria família adotiva, né? Porque não é só dentro da questão da adoção. Toda vez que uma família convive com um segredo em família, as relações ficam mais superficiais, ficam mais difíceis, ficam travadas, não são espontâneas. Porque se a gente falar sobre um assunto, a gente de repente pode sair, começar a falar sobre um filme, e de repente esse filme tem uma pessoa adotada, então não vamos falar mais de cinema. Né?
Aí, pô, tá todo mundo assistindo a novela junto e tal, bom, mas na novela tem um personagem adotado e tal. Pô, aí, tá, cara, não vamos assistir mais a novela, vamos assistir, mas não tem uma coisa mais legal pra assistir, então não vamos assistir mais nada junto, entendeu? Então, assim, Uhum. você vai cercando as coisas, de repente você não tem mais o que falar com as pessoas, porque todas as portas de entrada, então você não tem um diálogo verdadeiro, você não consegue E chegar. vira um pacto de silêncio, Vira um né? pacto de Um pacto de silêncio, silêncio. exatamente. E todo mundo perde com isso, né? Os filhos perdem, os pais perdem, os irmãos, todo mundo, porque não se consegue estabelecer uma vinculação direta de sinceridade, de comunicação de Confiança. fato, né? Então, E a também criança, se a pessoa passa por isso desde criança, às vezes a criança, ela fantasia que ela fez alguma coisa, que ela tem culpa de alguma coisa, então ela cresce com também, alguma coisa, assim, com traços negativos com relação a isso, né? Que pode afetar até a própria autoestima. Então, sim, isso não é sim. legal de nenhuma maneira, né? A criança E os pais, acaba. por sua vez, ficam com esse receio, porque muitos dos pais que eu já conversei, assim, por conta desse tipo de situação, de não querer falar, de não saber como falar, geralmente o que tem em torno disso é um medo. É um medo de que esse filho se revolte ou não queira mais estar com eles. Então, Uhum, esse medo de perder o filho faz com que muitas vezes esse pacto de silêncio ele fique prevalecendo ali na família, né? exatamente. E é ruim para todo mundo, é ruim para os filhos que vivenciam essa situação de não conseguir confiar e entender qual que é seu lugar É. ali, e E é vai ruim para os ficando pais que vivem morrendo de medo. cada vez mais difícil de romper, porque quando aí esse filho descobrir, bom, aí já Uhum. são mais anos, né? Vai ficando cada vez gradualmente mais difícil, né? Porque com 15 anos, pô, ele vai se revoltar, com 30 mais ainda, pô, com 40, pô, aí sim, né? Vai cair o chão, então vai ficando cada vez mais complicado. A Né? Sol E falou isso que ali, você estava promove uma falando, falha na diga. comunicação, promove um ruído na comunicação mesmo, né? Bem, Exatamente, exatamente, exatamente. E isso que você estava falando também de que nem todos fazem essa busca também, isso é uma coisa importante de dizer, né? Porque eu fiz, pô, para mim foi uma experiência transformadora, foi muito positivo, mas às vezes não é assim, às vezes as pessoas não têm esse interesse, não têm, estão satisfeitas, né? A vida como ela está como desse tá. modo, né? Às vezes sem ter busca alguma, né? Eu, por exemplo, se eu não buscasse, eu sei que eu seria uma pessoa mais limitada agora. Mas talvez eu estaria satisfeito, né? Eu teria mais dificuldade Uhum. de conseguir um trabalho, de conseguir me manter. Mas não sei, sabe-se lá, né? Pode ser que enfim, às vezes a gente não tem tantos desejos também. E às vezes a gente tem esses desejos de se compreender melhor e avançar, mas não necessariamente isso passa por buscar, né? Por buscar diretamente. Às vezes o processo de terapia, o processo de análise já é uma busca, né? Você falar sobre isso, você Exatamente. abrir, isso já é uma busca. Você, de repente, Poder tem falar disso com a sua família adotiva, às vezes já é uma busca Exatamente, que a pessoa vai fazendo e exatamente. ela vai se satisfazendo com aquilo. Não tem É, uma receita, né? Assim, exatamente. se você buscar a sua família, você vai É, é, diminuir ou entender todos os seus é, vazios existenciais. Ou se você não buscar, vai ser melhor. Não tem uma receita, é muito não como tem cada um um vai protocolo. lidando e vai notando o que precisa, né, em relação a isso. É, Alguém perguntou aqui qual que é o melhor, qual que é a idade, cadê, como que é a pergunta? Qual a idade devemos falar abertamente sobre adoção com um filho? Então, na verdade, é muito assim, se você vai falando com o seu filho desde bem pequenininho, né, essa história aí do filho do coração, fazer a oração, trazer através de fotografias, ou não tinha essa fotografia porque não tinha a sua barriguinha, vai uhum, trazendo assim, dessa maneira mais lúdica. mais lúdica, mas assim, não é nem tanto lúdica pela brincadeira, mas mais na linguagem que uma criança consegue compreender, sempre, e conforme as coisas forem acontecendo mesmo, naturalmente, a criança ela vai internalizando isso. Hum, Vai chegar um momento que a criança começa a ter uma curiosidade, ela começa a entender as palavras, porque ela está mais no mundo da linguagem, ela está na escola, e aí então ela mesma
vai vir perguntar. Então, isso de... Você não precisa chegar um dia, sentar e conversar, assim, mas ela, conforme ela for perguntando, você vai conversando, né? Esse seria tem, a melhor, digamos, a melhor maneira, é, né? Porque tem uma... esperar um dia que ela tenha uma compreensão vai trazer um bilhão de perguntinhas na cabeça da criança. Tem uns que, vamos deixar para adolescência, pior ainda, porque daí a pessoa se sente traída, né? Como que não me falaram uma coisa dessa antes? E às vezes Sim. você deixa para falar e não fala, não fala, não fala, e vem alguém e fala por você. E aí, quando a criança ou o adolescente fica sabendo através de terceiros, as consequências geralmente são bem devastadoras. Não, e tem uma coisa que é importante sobre isso, assim, que a Renata Travaim fala, que é muito legal, que a psicóloga aqui, quem não segue ela, vale a pena seguir. E ela sempre diz que não faça um dia da revelação, porque não é aquele dia que você vai chegar e vai revelar, não é isso. Até porque isso é uma construção, como você está falando, você vai falando aos pouquinhos e tal, e a criança vai crescendo e vai conseguindo entender também. Então não vai ser uma vez, não vai ser duas, não vai ser 10. É um processo natural de que vai voltar. Quando ela tiver 4, 5 anos, ela vai saber de um jeito. Quando ela tiver 7, 8, quando ela for adolescente, quando ela vai estar sempre trabalhando isso, né? Não é uma coisa que a gente fala pontualmente e acabou, né? Uhum. Então, a Mari falou assim, que às vezes as pessoas falam, você sabia que você é adotada, né? A pessoa vem com uma fofoca ou tem uma curiosidade para saber se a pessoa já sabia ou não e tal. Justamente, se os pais vão conseguindo fazer disso algo que faz parte, como qualquer outra conversa que existe, qualquer outro assunto que existe, assim, na família, esse assunto ele já está ali. Se alguém chega e faz essa pergunta para a criança ela não vai tomar aquilo como um susto, porque aquilo já faz parte do contexto dela. Ela vai responder, eu sabia. Ou, Sim. sei lá. E aí a outra pessoa que vai ficar boba, não é ela, entendeu? Então a gente vai, inclusive, ajudando a criança a se preparar para esse tipo de situação, né? Eu passei por exatamente isso. Tive vários colegas de colégio que vinham me contar que eu era adotado. Exatamente assim. E exatamente a reação deles era essa. Eu dizia assim, não, eu sou assim, mas... Porque eu não via maldade nisso, né? Eu dizia assim, não, eu sou assim. E daí eles diziam, não, mas você não é filho dos seus pais. E eu digo, não, eu sou assim. E, na verdade, só não nasci da barriga da minha mãe. Eu explicava, sabe? E daí eles ficavam, é mesmo, tá? E aí viravam as costas, a gente ia brincar e não falava mais esse assunto. Mas isso porque meus pais falavam com naturalidade. Aí quando alguém falava, né, sobre essa questão fora da minha família, né, eu acabava falando com naturalidade. Nunca meus pais disseram, se alguém te falar, fala tal coisa, né? Não, é que eles falavam isso pra mim tão naturalmente que pra mim eu respondia assim. E você vê como isso foi importante, né? Graças a eles eu pude passar por isso com tranquilidade. Imagina se não fosse, né? Eu acho que o importante para os pais é assegurar sempre o lugar de pertencimento da criança na família. E como você vai falar isso, aí vai depender muito de quais são as palavrinhas que a criança usa, como você, né? Enfim, é muito da história de cada um, assim. Mas acho que sempre o mais importante é isso, é assegurar que você realmente é filho, né? Como você falou com muita tranquilidade lá para os seus amiguinhos, não, eu sou filho, só não vim da barriga, né? Tipo, é a criança ter tanta certeza que ela é filha, que ela pertence àquela família, ela não tem nenhuma dúvida daquilo, é transmitir isso. E como você transmite? Justamente porque você é mãe, você é pai, e pronto. Aí a criança vai, né, tendo condição de encontrar os recursos que precisa. E outra coisa, Jô, que eu falo às vezes também é que você falar para criança que não entende ainda, né? Você falar para um bebê, né? Como a minha mãe falava para mim, né? Pô, você é filho do coração e tal, me trocando fralda, assim. Então eu não entendia aquilo, né? Mas para mim era importante, porque quando ela me falou isso mais adiante, eu já entendia, eu tinha um pouco na memória essa conversa, sabe? E aquela musiquinha já estava na minha cabeça. Isso foi importante para mim. Mas também foi importante para ela e também é importante para os pais, porque assim, quando eles tiverem essa conversa, quando a criança tem 4, 5 anos e já começa a entender alguns conceitos, pô, você já está 4, 5 anos falando sobre aquilo, para você não é uma novidade também. Isso. Então você falar sem os filhos entender completamente é bom para os filhos, mas é bom para o pai também, para os pais se prepararem, né? Por isso que é tão importante.
É bem por aí, porque assim, gente, ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai, né? Na verdade, o pai e a mãe nascem quando o filho vem. Você tá passando por Exatamente. isso agora, né? Aham, esse é o processo. Não é? Então, assim, e quando o filho vem pela via biológica, tem algumas especificidades. Quando o filho vem pela via adotiva, tem outras especificidades. E você vai aprender na medida que você vai fazendo. Então, assim, não tem uma receitinha de bolo, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Porque, É, de repente, se tivesse, seria meio chato. Mas o fato é que daí cada um vai construindo. Mas é bem é, isso. À medida que você, mesmo que a criança ainda não entenda, né, que é adotivo, que é do coração e tal, você vai falando com um jeitinho doce, vai conversando, vai explicando, você vai se sentindo, quanto mãe, quanto pai, mais seguro também. Para é, quando esse assunto vier da criança, você já falou algumas vezes, né? Você já é, tentou elaborar através dessa fala, e é, principalmente porque o afeto foi sendo construído, né, com tudo isso. é. Ali estão Mas falando assim, até o. Alexandre, Diga. falar uma coisa. Nosso tempo está acabando aqui Tá e bem, você tá não bem. falou ainda de como é que as pessoas podem adquirir o seu livro. Tá Enfim, queria que você fizesse legal. o merchan agora. Não, só comentar aí, o pessoal tava falando, né, pô, vocês falando assim, né, parece simples, parece fácil. Não, mas a gente sabe que não é nem um pouco simples, né, nem um pouco fácil, né, agora tô sendo pai também, né, passando por, não é uma paternidade adotiva, mas, enfim, como a gente tava falando, toda paternidade é adotiva de alguma maneira, né. Mas Uhum. é isso, pô, não é, sei lá, falando sobre isso, lendo sobre isso uma vez que a gente chega lá, assim, busca ajuda, né? Buscar apoio é muito importante, né? Grupo de apoio, terapia, o que for possível, assim, porque realmente não é nem um pouco fácil e nesse momento a gente tem que buscar não ficar sozinho, isso é muito importante, assim. E sobre o livro, enfim, tá aí agora, vocês aí, eu tô fazendo o salário, né? A gente tá fazendo a partir do Como Nossos Pais e do Vida de Adotivo. Então, procurar no @Vida de Adotivo, clica ali tem o link para comprar o livro, né? Sou eu mesmo que posto os livros e tal, e então Uhum. preparo tudo. E qualquer coisa também, se você quiser, manda autografado e tal, me manda uma mensagem que eu autografo e tal. Agora a gente tá com uma promoção lindinha que são os cadernos, né? Que, enfim, Olha só. minha família por adoção, tem várias cores, os caderninhos e tal. E são muito legais. Eu mesmo que faço a serigrafia, eu costuro eles. Aqui tá as linhas, ó, que eu uso para Olha que costurar e legal, tal. É gente. tudo É costura artesanal manual. mesmo. Esses aqui Uhum. estão. Esse aqui já tem linha. Esses aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Todos aqui já tem linha. Mas enfim, eu mesmo que costuro eles e a minha mulher também, nossa, uma brava guerreira, nossa, Thaís, muito obrigado, Que sempre legal. me ajuda a fazer. Então é isso, então tem esses brindezinhos artesanais aí, porque como a gente, né, te lembra, né, o processo, os livros começaram no modo artesanal, fazia todos em casa, agora tem um livro que é um pouco mais industrial, vamos dizer assim, mas o envio artesanal, tem brindes artesanais, então sempre tem uma coisa, né, de calor, assim, da mão humana, É, assim, isso eu não gosto de perder. afetiva. É uma coisa feita com carinho, assim, né? Sempre um a um, eu mesmo posto, eu mando, eu mesmo envio. E é muito legal, cara. Eu gosto muito, o pessoal manda DM para conversar também. Às vezes, até inclusive quem não compra o livro também, pô, quer trocar ideia. A gente está aqui justamente para aprender mais. Tudo isso, assim, para mim é sempre um prazer e um aprendizado, sabe? E aí, quem quer adquirir isso, entra lá no @Vida de Adotivo e tem um linkzinho lá. Vai ser loja em ponto Show. integrada, ponto vida de adotivo, barra promo verão, que é a promo dos caderninhos, e aí o caderninho vai grátis também. É isso aí, muito simples. Gente, vale muito a pena. Como eu falei, eu li o livro rapidinho, 2 dias. É um livro muito bonito, né? Que além da sua, tem outras histórias, e esses temas todos que envolvem a adoção, eles são abordados, né? E muitas vezes eles são abordados a partir da sua história, porque você de alguma forma transmite como é que essas coisas vão acontecendo na sua vida, isso de buscar a história, isso de lidar com os seus pais, isso de se ver alguém que precisou passar por um processo aí de elaboração através de uma análise e poder perceber que às vezes as dificuldades de relacionamento tinham a ver com essa história de adoção. Enfim, tudo isso vai, né, passando, e também aparece muitas vezes na história das pessoas que você entrevistou, algumas que foram fazer uma busca e não conseguiram, né, e como é que elas lidam com isso, outras que fizeram uma busca assim mais pessoal.
Mas acho que o Então, um mais processo de importante dar é que significado também. isso. Mas acho que o mais importante assim é poder ouvir, né, ler ali a respeito da adoção pela via de quem é filho, né? Quem é um filho adotivo. Como é que é isso? Então, eu agradeço muito, né, assim, pela escrita do livro, Te pela agradeço. oportunidade de a gente conversar aqui a respeito, porque é bastante rico mesmo e inspirador também. Parabéns. Não, eu que agradeço, Jô. Valeu demais. Aí é muito bom conversar, como a gente estava falando, né? Tem que agradecer que tem esses canais, né, sérios, assim, que a gente pode falar sobre o assunto em profundidade. E é isso que a gente busca, né? Tratar com quem tem interesse realmente de aprender, de Isso aí, debater. É isso que vale a pena. Obrigado que demais. bom. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada a todos vocês também que estiveram aqui com a gente. Comprem o livro do Alexandre, que vale a pena. E até a próxima. Obrigada, Alexandre. Bom, valeu Prazerzão, demais. viu? Tchau, Valeu tchau. demais. Até. Até, tchau.